Então, meus amigos, indo para o segundo vídeo, vamos fazer primeiro o levantamento das informações. E passo a passo vamos seguir cada um deles. Primeiramente, quais os centros de custos produtivos e de serviços? Então, primeiro eu tenho que identificar quais são os centros de custos que são os produtivos e quais são os de serviço. Então, a gente vem aqui, ó, e a gente vê que os custos produtivos são aqueles setores que produzem, que faz a coisa acontecer. Corte, costura, pintura, esses são os produtivos. E quais são os de serviço? P&D e ADM, Administração de Produção. Segundo lugar, quais as áreas em metros quadrados de cada um deles? Aí voltamos aqui. Área em metros quadrados. Normalmente isso já vem na questão. Esse aqui em metros quadrados, esse e a soma total de todos. Terceiro lugar, qual o investimento em equipamentos de cada um deles? Voltamos para cá. Investimento em equipamentos do produto 1, produto 2, melhor, no setor 1, do setor 2, setor 3, os produtivos e os de serviços também. E a gente continua. Quantos operários existem em cada um deles? Voltamos para cá. Operários, a gente coloca. Normalmente a questão já vem, mas é bom passar por esses detalhes. Em que etapas cada produto passa? Então, são aqui. O produto 1 passa por essa etapa, não passa por essa, mas passa por essa. O produto 2 pelas 3 etapas, e o produto 3 por essas etapas aí que tem marcado com X. Então, a gente viu aqui, agora vamos para cá. Vamos fazer a soma horizontal, tanto da área de investimento como dos operários. Então é essa soma aqui, horizontal, que dá esse resultado aqui que está pintado de verde. Ok? Passado essa primeira etapa, vamos agora verificar em um dos departamentos, por exemplo, um tempo determinado, 30 dias, quanto a hora por máquina, por produto, são fabricados. Em outras palavras, ele quer saber que em um determinado tempo, certo? No caso ele colocou aqui 30 dias, quanto de hora por máquina é usado para fabricar. Aí a gente vai pegar novamente a nossa tabela, e agora no segundo esquema a gente vai ter os setores corte, costura e pintura, e saber quantas horas máquina passa. E normalmente a questão dá, se não der a gente vai ter que estipular a quantidade. Num mês faz 1.000 desse produto 1, desse produto 2 faz 1.200, desse produto 3 faz 1.500. Só que para fazer o produto 1 eu gasto 300 horas máquina aqui, não gasto nada aqui, gasto 50 horas máquina aqui. E assim sucessivamente. Continuando, a gente vê aqui que na próxima etapa ele diz o seguinte: verificar os custos diretos de cada produto, mão de obra e fazer a soma horizontal, matéria-prima. Então é o próximo esquema. Nós temos outro esquema aqui, a gente viu esse agora há pouco. E agora a gente viu esse aqui agora há pouco, certo? E vamos ver esse agora. Ou seja, para fazer o produto 1, produto 2, produto 3, eu gasto quanto de mão de obra? Aí está aqui, dos 3 produtos. Gasto tanto quanto de matéria-prima? Aí está aqui, dos 3 produtos. Somando mão de obra e matéria-prima, está aqui o total. Então é interessante frisar que esse custo aqui é o custo direto. É aquele que é mão de obra, é matéria-prima, é aquilo que eu estou usando diretamente no produto.
E outros custos que veremos, que será no próximo esquema, são os custos indiretos. Aí a gente vê aqui que a próxima etapa é montar a tabela de custos indiretos e os seus critérios de rateio. Certo? Então o que é que acontece? Já vimos essa primeira tabela, já entendemos. Já entendemos essa que fala da hora máquina e a quantidade produzida. Já vimos essa que são os custos diretos, mão de obra e matéria-prima. E agora vamos ver essa que são os custos indiretos, que é aluguel, energia, mão de obra indireta, materiais indiretos, depreciação, ADM e PID. Então, nos foi dada a informação que de aluguel para esses valores, energia e assim sucessivamente. Só que quando eu for dividir isso certo? Para os setores, automaticamente para os produtos, quando o produto passar por aqui, eu vou ter que usar um critério de rateio para eu saber qual a quantidade eu coloco aqui, qual a quantidade eu coloco aqui e qual a quantidade eu coloco aqui, para não fazer uma simples divisão por 3. É por isso que existem os critérios de rateio. Então ele diz, ó, quando for aluguel, você vai pela área ocupada. Quando for energia, você considera a hora máquina. Quando for mão de obra, você considera o número de empregados. E assim sucessivamente. Está feito aqui a tabela dos custos indiretos e seus critérios de rateio. Baseado aqui no meu passo a passo que eu coloquei, a gente agora vai para a segunda etapa, que é os cálculos das informações levantadas. Vamos primeiro calcular o apurado pelos departamentos na tabela. Então, para que eu possa pegar esses valores que estão depositados aqui e poder ratear ele e colocar nos setores, eu tenho primeiro que identificar quanto a ADM gastou, quanto o PID gastou, quanto pintura gastou, quanto costura gastou, quanto corte gastou. Eu tenho que saber quanto eles gastou para depois dizer, ah, gastaram isso, então vou começar a dividir um pouquinho para aqui, um pouquinho para aqui, um pouquinho para cá. Então, para eu saber quanto cada um gastou, agora a gente vai fazer os cálculos, certo? No próximo esquema, a gente vai fazer os cálculos confiado e baseado nos critérios. Então, a gente vai ter aqui a nova tabela, aluguel, energia, etc. Com os mesmos valores de cima aqui. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Aluguel, com os mesmos valores. E esse xizinho que está aqui de lado, eu coloquei já para que ajude o raciocínio, a metodologia, para que a gente entenda o que é que vai acontecer. O cálculo aqui é o seguinte: pega esse valor, multiplica por 150 dividido por 830. Aí você pergunta, por que isso? Porque eu estou usando o critério do aluguel. E o critério do aluguel diz que é por área ocupada. Se a gente for na tabela da área, a gente vai ver que a área do corte, que é a primeira do primeiro departamento, é 150. E qual é o total? 830. Então a gente volta para cá. 100 mil vezes essa divisão, que é a proporção da área, 150 dividido por 830. Então 150 dividido por 830 multiplicado por 100 mil, aí vai dar esse valor. Se você perceber, eu vou pegar a segunda informação, 200 dividido por 830. Então o segundo, 200 dividido por 830 multiplicado por 100 mil, aí dá esse valor. E depois 400 por 830 multiplicado por 100 mil, aí dá esse valor. E assim sucessivamente. Sempre o 830 vai se repetindo aqui no denominador. O que muda é só o numerador para poder fazer a proporção da área
em metros quadrados de cada um, ok? Aí em segundo lugar, vamos fazer de energia. Aí aqui tem 530 por 1330. Aí por quê? Por causa do critério de rateio. O critério de rateio vai ser por hora máquina. Então, se é por hora máquina, eu vou ter que ir lá para a tabela de hora máquina e vou ver por que ele falou 530. Corte, gasta 530 no numerador e no denominador 1330. Vamos para lá? 530 dividido por 1330. Então eu peguei a proporção de hora máquina rodando, multipliquei por 10.000 e deu esse valor. E sempre nesse caso de cima, o 830 se repetia no denominador. Nesse caso aqui, o 1330 se repete no denominador. Só que no critério também falava que não considerava P&D nem administração, não deveria ser considerado. Que ele falou o seguinte aqui, ó: os departamentos de serviços são irrelevantes. E por isso que nós não fizemos desse. Já na mão de obra, ele diz o seguinte: só os departamentos de serviço pelo número de empregados. Então a gente passou corte, passou costura, passou pintura, e só os departamentos de serviço que a gente fez o cálculo, baseado na questão da proporção, mais uma vez. E dessa vez ele falou que é baseado no número de empregados. Então se eu for olhar aqui na primeira tabela, número de empregado, ele diz que é só no departamento de serviços. Então é só esses dois. Número de empregados geral aqui, 40. 40 dividido por 10 é o primeiro do P&D. Número geral aqui, 40. 40 dividido por 30 é o segundo do ADM. Por isso que aqui tem 10 dividido por 40 e 30 dividido por 40. Sempre multiplicado por essa primeira coluna. E assim ele continuou usando todos os critérios de rateio, fazendo a proporção, e o último no caso faz 5% da depreciação pelo valor de cada equipamento. E depois de feito todo esse sistema, ele descobriu quanto está sendo gasto na administração, quanto está sendo gasto na P&D e assim sucessivamente. No próximo vídeo a gente vai ver a alocação de cada um desses custos, ok?